O sistema não aceita traição. O dia em que o STF puxou Lula de volta para a lama. Você já sentiu que existe um governo invisível que realmente manda no Brasil? No vídeo de hoje do Linhagem TV, nós mergulhamos nos bastidores mais obscuros de Brasília para revelar como o presidente Lula se tornou refém do próprio sistema que ajudou a fortalecer. Você vai entender por que a tentativa de Lula de se afastar dos escândalos do STF falhou miseravelmente. Os ministros enviaram um alerta claro: ou o governo baixa o tom, ou as consequências virão na forma de julgamentos bilionários e investigações que atingem diretamente a família do presidente. É o presidencialismo de sobrevivência levado ao limite. Além disso, revelamos os detalhes da bomba que está prestes a explodir, a possível delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro. Você sabia que ele tinha livre trânsito no Palácio do Planalto? Se ele abrir a boca, o tsunami político não vai deixar pedra sobre pedra. Neste vídeo, você vai descobrir a chantagem institucional de 234 bilhões de reais que paira sobre o governo. O pânico nos bastidores com a troca de advogados de um banqueiro influente. Por que a imprensa militante já começou a admitir a derrota da narrativa? O cerco que se fecha enquanto a popularidade do governo despenca. Não se deixe enganar pelas notícias oficiais. Aqui no Linhagem TV, a verdade é dita de frente para você. O sistema é bruto, mas a informação é a sua maior defesa. Bloco 1. O sistema é uma prisão sem grades. Você já deve ter sentido aquela sensação de que, não importa quem esteja no poder, as engrenagens parecem girar sempre para o mesmo lado. O que está a acontecer agora em Brasília é a prova definitiva disso. Imagine a cena: o presidente Lula vendo a imagem do Supremo Tribunal Federal afundar em escândalos de corrupção e ligações perigosas, tenta fazer o que qualquer político experiente faria. Ele tenta afastar-se. Ele quer que você acredite que não tem nada a ver com as decisões polêmicas ou com os contratos obscuros que surgem a cada dia. É a velha tática de limpar a imagem, como um personagem de filme que tenta deixar o crime para trás para se tornar um empresário respeitável. Mas o que o vídeo de hoje revela é o choque de realidade. O sistema não permite que ninguém saia ileso. No momento em que Lula tentou dar essa afastadinha estratégica, os ministros togados enviaram um aviso que ecoou por toda a Praça dos Três Poderes. O recado para o governo foi: não tente nos abandonar na lama sozinho. Você percebe o nível de tensão? É uma simbiose forçada. Se o STF cair em descrédito total perante o povo, ele vai puxar o governo junto para o fundo do poço. Não existe saída honrosa para quem construiu sua base de apoio sobre alicerces tão instáveis. Você está testemunhando o momento em que o Criador se torna refém da sua própria criatura, e o poderoso chefão de Brasília descobre que, uma vez dentro do jogo do sistema, a única forma de sair é quando todos caem juntos. Bloco 2. O banqueiro, a cela e o efeito dominó. Agora, você precisa entender quem é a peça-chave que está tirando o sono dos poderosos: Daniel Vorcaro. Quando um banqueiro de um banco como o Master troca de advogado numa sexta-feira 13, você pode ter certeza de que não é por acaso. Em Brasília, isso é o código universal para o início de uma delação premiada. Imagine você o pânico que se instalou nos gabinetes luxuosos quando correu o boato de que Vorcaro não pretende cair sozinho. Por que é que isso deve deixar você em alerta? Porque este homem não era um estranho no ninho. Ele tinha livre trânsito no Palácio do Planalto. Ele sentava-se à mesa com figuras centrais como Rui Costa e Guido Mantega. Pense comigo, por que um banqueiro considerado novo no setor teria tanto acesso a decisões estratégicas do governo? É essa a pergunta que o sistema não quer que você faça. Se houver uma colaboração premiada, não estamos falando apenas de nomes e CPFs, estamos falando da revelação de como o dinheiro circula para manter o poder funcionando. O medo é que ele entregue a playlist da quadrilha, revelando quem abriu as portas e quem lucrou com as facilidades do governo. Quando um banqueiro começa a falar, o tsunami político é inevitável.
Você está vendo o pavio de uma bomba que, se detonada, vai mostrar que a relação entre o grande capital e o atual governo é muito mais profunda e perigosa do que as notícias oficiais deixam transparecer. Bloco 3. A chantagem dos bilhões e o fim da soberania. Este é talvez o ponto mais revoltante que você verá hoje. O Supremo não mandou um aviso educado, ele apresentou a fatura. Existem julgamentos no STF que podem impactar a economia brasileira em mais de 234 bilhões de reais. Você consegue imaginar o que significa esse valor? É o poder de quebrar o país ou de dar um respiro ao governo, dependendo da caneta de um ministro. Além disso, as investigações que rondam a família do presidente, como o caso do Lulinha, funcionam como uma espada de Damocles acima da cabeça de Lula. O recado foi claro: se você incentivar ataques contra nós ou apoiar CPIs, nós retaliaremos onde mais dói. Isso não é democracia, e você sabe disso. É um presidencialismo de sobrevivência, onde as leis e a Constituição parecem ser meros detalhes diante da conveniência política. O STF age como um termômetro emocional. Se o governo se comporta bem, as decisões favoráveis aparecem. Se o governo tenta ser independente, o custo sobe. É uma chantagem institucionalizada feita com seu dinheiro e com o futuro do seu país. Lula, que sempre se vendeu como o líder cabra-macho, agora é obrigado a baixar o tom e agir como um pacifista de ocasião para não ver seu governo desmoronar sob o peso de decisões judiciais. Você está vendo a soberania do voto ser substituída pela soberania da toga. Bloco 4. A queda das máscaras e a narrativa derrotada. Por fim, você precisa observar o comportamento da imprensa militante. Quando até os jornalistas que sempre defenderam o governo começam a aparecer abatidos e falar em reforma do judiciário, é porque o barco está metendo água. Eles tentam vender a ideia de que Lula deve propor mandatos para os ministros do STF como se fosse uma ideia nova e salvadora, mas você sabe que isso é apenas uma tentativa desesperada de desviar o foco do escândalo do Banco Master. A verdade é que a bolha estourou. Hoje, mais de 60% da população vê o STF como um aliado de Lula, e isso é um veneno para a popularidade de qualquer político. Para você que acompanha a verdade aqui no Linhagem TV, o cenário é nítido. O governo está cercado. É o Banco Master, é o escândalo do INSS, são as emendas, são as pesquisas a despencar, e no centro de tudo, um banqueiro que pode explodir o sistema. O presidencialismo de coalizão morreu e deu lugar a uma guerra fria entre poderes, onde quem perde é sempre você. O sistema está em modo de pânico coletivo porque sabe que o povo já percebeu o jogo. Eles podem tentar esconder, podem tentar ameaçar, mas a realidade dos fatos é inexorável. Fique atento, porque quando este barril de pólvora explodir, a pergunta não será se alguém vai cair, mas sim quem sobrará para contar a história.